Teófilo de Campos. Por favor, me chame de Theo. Eu vou me apresentar aqui. Bom, minha apresentação aqui está com esse título de Visão Computacional, Exemplos de Projetos, porque eu vou focar bastante dos meus trabalhos de visão computacional mesmo. Bom, vou falar de todo o meu histórico e experiência profissional, né? Bom, conforme eu chego nos exemplos, eu vou indicando onde cada coisa foi feita. Bom, deixa eu parar isso aqui, depois eu falo sobre isso. Eu me graduei na Unesp, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Aliás, originalmente eu sou de São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, mas eu cresci no interior, por isso meu sotaque é muito mais caipira do que paulistano. E na minha graduação eu fiz um projeto de iniciação científica sobre hardware, que eu achei que valia a pena mencionar, né? A gente construía circuito em placas, né, para fazer um sistema de controle de acesso. Depois da graduação, eu fiz um mestrado na USP, em São Paulo, onde eu foquei minha pesquisa em sistemas de detecção e reconhecimento de faces. Aqui tem um exemplo, né, de sistema daquela época, né? Na verdade, foi desenvolvido mais pelo meu colega Rogério Feres, que hoje está na IBM. Eu colaborei um pouco, e a gente fazia, né, isso foi entre 1999 e 2001, na verdade. Fazia esses trabalhos de detecção de face e rastreamento de pontos importantes. Isso bem antes de existir esses sistemas nas câmeras, celular. Aliás, nem tinha celular como existe hoje, né? Então, eu trabalhei nessa área, né, de extração de informação a partir de imagens, com foco em faces, para reconhecer pessoas em imagens, né? Em 2001, eu parti para Oxford, no Reino Unido, onde eu fiz o meu doutorado, e de lá fiquei bastante tempo, né? Passei 15 anos fora do Brasil. Então, uma das coisas que eu fiz foi, mais uma vez, né, trabalho com visão computacional, um projeto sobre rastreamento de cabeças, só que dessa vez em 3D, né? A ideia é tentar modelar onde a pessoa está, mas em 3D, não só na imagem, né? Então, esse modelo aqui que a gente vê mostra qual seria a posição dessa pessoa. Inclusive, eu passo aqui atrás rapidinho. Olha lá, na época eu usava o chapéu. Inclusive, uma aplicação que a gente tinha focava em robótica, né? Para fazer controle remoto, usando o rastreamento da cabeça em 3D. Bom, na verdade, o foco maior mesmo da minha tese foi em rastreamento de objetos articulados, né? Como esses aqui, por exemplo, né? Mas o que a gente queria mesmo era rastrear pessoas, mãos, isso tudo em 3D, né? Isso aqui foi só uma primeira demonstração que eu fiz aqui com esses objetos, que eu tinha o modelo deles em 3D. Mas o que eu queria mesmo era algo como isso aqui, né? Usando múltiplas câmeras, né? A ideia é rastrear os objetos e todas as partes da mão em 3D aqui. Esse aqui é um pouquinho melhor, né? Já mostra ela funcionando, só que apenas com poucos graus de liberdade do movimento aqui, né? Tá. Voltando aqui, né? Então tem todo um sistema lá que eu fiz, não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento. Depois do meu doutorado, isso aqui já entre 2005 e 2007, eu trabalhei na Sharp, que é uma empresa que faz telas, né? Ela era famosa antes por televisão, né? Inclusive aquelas de tubo, mas até hoje eles estão entre os líderes mundiais aí na produção de telas de cristal líquido, né? Inclusive para celular. E eu trabalhei com
telas de múltiplas vistas, né? Na mesma tela você pode, dependendo do ângulo que você olha para ela, você vê imagens diferentes. Depois de trabalhar na Sharp, isso ainda na Inglaterra, vou fechar aqui que está muito barulho, eu movi para Índia, onde eu trabalhei na Microsoft, no centro de pesquisa da Microsoft Research, lá, com um problema de reconhecer caracteres de texto escrito em placas, feitas à mão, como essas aqui, né? Isso é um problema bem difícil, né? Principalmente com o hardware daquela época, isso em 2007. Em 2008, 2009, voltei para a Europa, mas dessa vez na França, onde eu trabalhei com problemas de categorização de imagem. E uma coisa que a gente tinha interesse era rastrear o olhar das pessoas, né? A ideia é que, dependendo de onde você está olhando, isso diz muita coisa sobre você, sobre o que você está interessado, o que você não está interessado, qual o seu perfil, e assim por diante. E na época, né, isso em 2009, a gente acreditava que, em pouco tempo, todos os dispositivos iam ter algum mecanismo de rastrear o olhar. Então, a gente tinha que desenvolver ferramentas para usar isso aí. Interessante que isso não aconteceu ainda, né? E com isso a gente pode melhorar não só o reconhecimento do perfil dos usuários, mas também entender melhor o conteúdo das imagens para onde o usuário está olhando. De 2009 até 2016, eu trabalhei a maior parte do tempo na Universidade de Surrey, na Inglaterra. E meu primeiro projeto lá foi sobre análise de vídeos de esporte, como o tênis, para tentar criar um sistema que automaticamente, a partir de só assistir um esporte, conseguiria aprender as regras do jogo, né? Que é uma coisa que criança consegue fazer, porque não computadores, né? Infelizmente, para o computador é bem mais difícil. Entre 2010 e 2012, eu tive uma startup, né? Isso já quando eu comecei a pensar em voltar para o Brasil, lá em São Paulo, né? Que tratava do problema de detecção de plágio, né? Onde houve cola em documentos contendo texto e imagem, né? Infelizmente, acabei resolvendo ficar mais tempo na Europa e fechando a startup. Isso continuei em Surrey, né? Mas em 2014, um pouco mais, né? 2013, 2014, eu trabalhei também na Universidade de Sheffield, onde eu estive envolvido num projeto para reconhecimento de mitoses, né? Ou seja, divisão de celular para fazer diagnóstico de câncer, né? em tumores da mama, né? Opa. Depois disso, voltei para Surrey, ficar mais tempo lá, onde eu passei a trabalhar num projeto de áudio espacial. E é aí que entra, deixa eu desligar minha câmera aqui, que aí eu consigo mostrar aquele demo de novo, né? Aí que entra esse demo aqui, né? Que foi uma das coisas que eu trabalhei, né? Que a ideia é que o projeto, na verdade, era um projeto de áudio, né? E a ideia é que, se você sabe onde a pessoa está em 3D, você consegue criar um sistema de realidade virtual, não só em termos de visão, mas em termos de som, muito melhor, tá? E eu testei vários modelos, implementei vários, e esse aqui é um que é bem bacaninha de mostrar, né? Mas tá aí, né? Na época, apesar de a gente queria trabalhar mesmo em 3D, né? Esse que eu mostrei como dificulta trabalhar em 3D. Por isso a gente passou a usar o Microsoft Kinect, né? Que gera pose das pessoas em 3D e todo o esqueleto, né? E isso facilitava bastante o trabalho, né? E além de localizar as pessoas, a gente precisava também reconstruir os ambientes em 3D para facilitar a construção de um sistema de realidade virtual transaural, ou seja, sem fone de ouvido, né? A ideia é que, com um array de alto-falantes, você consegue direcionar o som, de forma que você consegue controlar como que a onda chega no ouvido esquerdo e direito, mesmo sem você estar com fone de ouvido. Só que isso só funciona bem se você tem um modelo tridimensional da cena.
né? Isso aqui está ilustrando isso. Então, apesar da minha especialidade não ser áudio, não tem nada, né, a ver com isso, o meu conhecimento em visão ajuda nesse projeto. Porque, basicamente, se você sabe não só a geometria, mas também o material pelo qual, né, do que as superfícies são compostas, você consegue modelar como o som viaja nesse espaço. E, para fazer isso, usamos câmeras 360, como essa aqui portátil, né, da Ricoh, obtendo imagens que cobrem todo o ponto de vista ao redor da posição dela. E o foco do meu trabalho foi usar entradas que essa câmera gera, né? Aliás, um par dessas câmeras, para, né, ou seja, imagem e mapa de profundidade, para poder gerar um mapa de rótulos, né? Ou seja, uma imagem em que cada ponto você tem uma classe associada a ela, dizendo do que se trata, qual que é o objeto que aparece lá. E, para isso, nós testamos várias arquiteturas de rede neural e testamos a combinação de cores com profundidade, com mapas de normais, para gerar resultados assim como esse aqui, mapeando todos os pixels da imagem, né? E, bom, aqui tem alguns resultados, e isso aqui foi usado, por exemplo, nesse método aqui, né? Como, aqui tem a entrada, né? Uma das formas de reconstruir, né, em 3D, isso aqui seria o gabarito, né, o ground truth, né, mas mais para frente isso aqui já é o resultado do meu método, junto com outros métodos, né, para mapear os meus resultados para 3D, né. Aqui tem outros resultados, né, tem uma legenda que cada cor que explica o que é cada cor, e isso bate com o que a gente esperava nessas salas aí. Bom, tudo isso foi feito antes de eu vir para a UNB, né, até 2016. Em 2016 eu entrei para a UNB, meu primeiro semestre foi no Campus Gama, e depois eu fiz outro concurso e acabei vindo aqui para o SIC, começando em 2017. E lá bom, desde que eu cheguei eu continuei trabalhando em várias coisas relacionadas à aprendizagem de máquina. Em termos de visão computacional, eu continuei com essa colaboração com a Universidade de Surrey, orientando alunos nessa área, né? Isso aqui é uma rede, uma arquitetura de rede neural proposta pelo Aloysio Dourado, um aluno de doutorado meu, para tentar fazer o que esse projeto aqui fez, só que modelando a saída diretamente em 3D, sem ter que fazer um remapeamento, né? Então, a ideia é que, dada uma imagem, mapa de profundidade, você voxeliza ela e gera um mapa gera imagens tridimensionais em que cada voxel tem um rótulo relacionado a cada classe, né, cada objeto, né, da onde ele veio. Outro projeto relacionado com visão computacional que eu tenho tocado aqui na UNB com alunos é de identificação de pessoas, né, com um aluno, o Tiago de Carvalho, que é aluno de mestrado, e o problema é, dado uma câmera, digamos que tem uma câmera na entrada de um shopping center e você quer localizar essa pessoa novamente em outra parte do shopping. Então, é um problema de reidentificação, né? Você tem duas câmeras diferentes, olhando para duas partes do ambiente diferentes, e você quer mapear de uma para outra. Então, ele está trabalhando nisso. E, além desses projetos todos de visão computacional, eu tenho focado bastante esforço recentemente em projetos de processamento de linguagem natural, né? Que é, basicamente, métodos de compreensão, extração de informação a partir de texto. O primeiro deles é o projeto Victor, que foi aplicado para classificação de documentos jurídicos para nossa Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, STF, e atualmente eu coordeno o projeto NEEDLE, que é sobre extração de informações e mineração de dados publicados no Diário Oficial, principalmente no Diário Oficial do Distrito Federal. Bom, como é texto, eu não tenho nenhum videozinho, nenhuma imagem bonitinha para mostrar isso aí. Está aqui meu contato. Se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para me contactar, ou vocês vão me achar lá como Theo de Campos no Microsoft Teams também. É isso.